Pessoal, a gente falou sobre derivadas, né? Limites, e a gente vai usar um processo parecido, só que em uma operação inversa à derivada, né? Que são as integrais. A integral ela se preocupa em calcular a área de funções, né? Enquanto que a derivada, como nós já estudamos, ela se preocupa em medir a taxa de variação, né? Então, como é que a gente vai fazer agora? A gente não vai focar no ângulo aqui, né? E sim na área. Então, logo a gente vai pegar aqui dois valores, né, de tempo, certo? Então aqui eu tenho uma função ao longo do tempo. Então, a gente vai pegar esse tempo inicial aqui, t0, e esse tempo final. E aqui a gente tem os pontos, né? Nesse ponto aqui, o que é que eu tenho? Uma altura da função, né? A função ela vai me dando a altura ao longo do tempo. E aqui eu tenho v de t0, né? Dando essa altura aqui. E esse outro ponto eu tenho só v de t. Certo? Aqui a gente já observa aquele triângulo lá. E a gente poderia calcular a derivada aqui, né? Mas o nosso interesse não é esse ângulo aqui, ó. Nós estamos interessados na área aqui debaixo dessa curva, ó. Então, recapitulando, o cálculo de área simples, no caso de um retângulo, é simplesmente a altura A, né, multiplicado pela base B, ou seja, a área aqui nesse caso será igual ao produto da altura e da base. Beleza. Agora, nesse caso aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho um retângulo, certo? E aqui eu tenho algo que se aproxima de um triângulo, né? Porque a hipotenusa, ela pega esse sinal aqui, né? No caso, ela não é reta. Ela tem o seu formato aí. E agora o que a gente vai fazer? Nesse ponto aqui, ó, eu vou tirar a diferença, né? Aqui eu tenho meu ΔT. E observe o seguinte, se eu quiser calcular a área dessa figura aqui, seria a área do quadrado, né? Quer dizer, do retângulo, mais a área do nosso triângulo retângulo ali, né? Que seria igual à área total, essa soma. E observe, ó, eu estou interessado na área da curva aqui, ó, toda essa parte, ó. Isso aqui eu vou chamar de área final, né? Certo? E a área inicial é todo esse ponto daqui, desse T0 para trás, ó. Então tem menos a área inicial. Isso aqui vai ser igual a essa área aqui, ó, do quadrado, quer dizer, do retângulo mais o triângulo. Então, eu tenho essa área toda, ó, menos essa área aqui, eu vou ter essa área aqui, certo? É importante compreender isso aqui. E agora a gente vai calcular essa área ali, né? Como é que vai ser a área do nosso retângulo aqui? Vai ser a altura dele. Quem é a altura? Observe que a altura é exatamente v de t. Ou seja, é o único ponto do retângulo que toca ali, nessa curva. Todos os outros pontos do retângulo não tocam na curva, certo? Então, beleza, aqui eu já tenho a altura do meu retângulo, que é v de t. Eu vou multiplicar pelo quê? A base, né, que é o meu ΔT. Certo? E eu vou somar isso aqui com a área do triângulo, aqui em cima, que vai ser essa dimensãozinha aqui, né? Ou seja, vai ser esse pedaço, a altura aqui do triângulo, que é o que? A diferença entre essas duas alturas, ó. Então, v de t0 menos vt vai me dar a altura do triângulo. Então, eu vou colocar aqui, ó, v de t0 menos v de t, certo? Isso aqui é a altura do triângulo multiplicado pelo meu ΔT, né?
que é a base do triângulo, né? A base do retângulo e a base do triângulo é a mesma coisa, certo? Então aqui já está completo. Só falta eu adicionar uma coisa aqui, ó. A área do triângulo, ela é a metade da área do quadrado, ó. Sempre, né? Então, a área do triângulo, a área aqui do triângulo seria igual a altura, né? Multiplicado pela base sobre 2. Beleza? Então, falta o sobre 2 aqui. Então, ok, já está completo por essa parte aí. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai reduzir esse retângulo aqui e o triângulo o máximo que a gente puder. Por quê? Eu tenho esse erro aqui, ó. Então, no limite, quando eu tenho um triângulo muito pequeno, a curvatura aqui dessa função fica tão pequena que fica reto, né? Fica muito próximo de uma reta, né? Você pega uma curvatura aqui, se você pega só esse pedaço, aqui você teria um triângulozinho quase perfeito. Então, o que é que a gente vai fazer? Quando eu tenho uma variação muito pequena, né? Eu quero dizer que o ΔT ele vai tender a zero. Isso daí é um processo de limite. Então aqui o que é que eu tenho? No lugar dessa diferença de áreas, né? Eu vou colocar ΔA. Ou seja, a variação de área é igual a isso aqui, ó. E aqui o que é que a gente pode fazer? ΔA será igual... A gente observa que o ΔT, ele multiplica os dois termos aqui, né? Tanto a área do retângulo quanto a área do triângulo compartilham o mesmo termo, né? Então a gente pode colocar o ΔT em evidência. E aqui dentro vai ficar só a altura, né? V de t, mais esse outro termo aqui, né? Que é o nosso ΔV, né? Sobre 2. Por que ΔV? É isso aqui, ó. Né? Essa variação de alturas eu posso colocar como ΔV. Ou seja, isso aqui, né? Ó, ΔV. A minha altura ali. Beleza, então eu reduzi bastante. Ó. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ΔT e colocar para cá. Então vai ficar ΔA. Ou seja, o ΔT ele vem multiplicando a inverso para cá. Vai ficando ΔT aqui de baixo. E aqui vai ficar esses dois termos aqui, ó. V de t mais ΔV sobre 2. E agora o que é que eu faço aqui, né? Eu vou tirar o limite dos dois lados. Certo? Ou seja, se eu pegar o limite com ΔT tendendo a zero aqui, automaticamente, né, eu posso concluir que o meu ΔV também vai tender a zero. Porque a altura, essa diferença de altura, ela é função da diferença de tempo aqui, ó. Então, se eu tomo o limite, né, dessa galera aí, o limite com ΔT tendendo a zero, disso aqui, eu acabo que essa parte aqui, ó, ela vai a zero, certo? Porque quando essa diferença de tempo tende a zero, a diferença de áreas ela vai reduzindo, reduzindo, reduzindo até sobrar mais nada, né? Ou seja, chega um ponto que não tem mais diferença, né? Esses pontos eles se encontram, eles tendem a se encontrar. Então, no limite, esse termo ele tende a sumir, porque o 2 ele não varia, né? É uma constante. Agora, a tensão aqui ela não vai sofrer nada com o limite, né? Só que aqui eu não posso dizer que vai zerar. Por quê? Esse ΔT, ele reduz, né? Mas a variação de área, ela também reduz junto. Só que aqui eu tenho uma divisão, né? Então é aquele processo da derivada ali. Ou seja, por mais que eu reduza esse triângulo, ele sempre tem, ele não tende a realmente, quero dizer, ele não vai sumir de verdade. Então, o que é que vai acontecer, né?
nesse limite. Essa altura aqui, né, e essa base, se eu pego uma diferença de tempo grande, né, eu tenho uma hipotenusa diferente de uma reta, né. Aí eu reduzo muitas vezes esse triângulo, o que é que vai acontecer? O triângulo ele tende a ficar cada vez mais perfeito aqui, ó. Até que eu reduzo ele a um ponto que eu tenho praticamente uma reta, né. E nesse caso, essa definição aí nos diz que essa diferença infinitesimal de área, né, sobre a diferença infinitesimal de tempo, quando a gente faz esse limite, né, dessa diferença ficar tão pequena que tende a zero, a gente já chama de diferença infinitesimal, né? Pode se entender dessa forma. Ou seja, dA sobre dt será igual a v de t. E esse resultado é muito importante, né? Por quê? O que é que isso aqui quer dizer? Que se você pega a área dessa curva, né, uma função que te dá a área dessa curva aqui, ó, se você quer saber qual é a função, você só tem que adivinhar, né, entre aspas, qual é a função que, derivando ela, dá a própria curva, certo? Isso daqui foi descoberto por Leibniz, né, e Newton, e o resultado foi creditado, né, a eles. Só que cada um desenvolveu a sua maneira ali, né? Só que a notação, né, essa questão da gente botar dA sobre dt, essas coisas assim, foi com Leibniz, né? É uma notação bem mais poderosa. Então, devido a isso, como é que a gente fez? Como é que o Leibniz decidiu fazer a notação dele? Como ele sabia que a área é isso aqui, né? É uma altura, né? É o produto da altura com a base. E a gente fez essa diferença infinitesimal aqui, né? Ou seja, cada retângulozinho desse ficou muito pequenininho, né? Porque a gente precisou fazer o triângulo sumir para que a precisão fosse aumentando, quer dizer, a exatidão, né, da área sobre a curva fosse aumentando muito. Então o que é que ele fez? Ele chamou isso aqui mesmo, né, de dt e tal, e ficou assim, né, um símbolo de integral, né, quer dizer soma, um S espichado, ou seja, é a soma de todos esses retângulozinhos aqui, ó. Esses retângulos infinitesimais que a gente tem. Somando todo mundo, né, e aqui eu tenho uma função, né, f de t, que a gente quer calcular a área debaixo da curva dela, né? No nosso caso aqui é v de t, mas nos livros a gente, na real, a gente não usa nem o tempo, né? O x nos livros, né? E a diferença infinitesimal, né, da nossa variável independente, né? Seja o tempo, seja x, seja o que for. E uma outra coisa é que a integral, ela sempre é definida assim em uma diferença de áreas, né? Na própria definição aqui, né, que a gente estudou, a gente viu que o ΔA, né, a variação de área, é essa área aqui grande menos essa área menor, né? Então, isso, quando a gente faz esse cálculo aqui, a gente tem que saber qual é o intervalo de área que a gente está interessado, que nós estamos interessados aqui. Então, no caso, a gente diz aqui que a integral seria de A até B. Ou seja, sendo A e B, o tempo aqui, né, que a gente quer. Por exemplo, a gente quer em 1 segundo, certo? O que é que eu estou calculando aqui, né? Toda essa área aqui, ó, né, de 1 segundo até esse zero, beleza? E, no caso, eu quero até 2 segundos, né? 2 segundos aqui. Então, quando eu faço a integral de A até B, eu quero essa diferença de área aqui, né? Ou seja, essa área aqui de 0 até 2, essa área grande aqui, menos essa área aqui, ó, menor. Isso vai me dar o quê? Essa diferença de área aqui, ó. Essa área aqui, ó. Entendeu? Ou seja, a área toda daqui até aqui. Então, toda a integral, ela, assim, no estudo dela aqui, ela é definida assim, entendeu? Você tem que dizer qual é o intervalo aqui. Mas
a gente também conhece a integral indefinida, né? Que no caso vem antes ali nos livros, que é só um símbolo de integral, né? F de x dx. Ou seja, isso aqui tá dizendo o quê? Que começa do zero, né? Só que fica subtendido aqui. Esse zero fica subtendido no símbolo. E aqui seria um outro ponto aí, qualquer, né? B. Só que a indefinida ela só te dá o resultado, mas não informa, né, qual é o intervalo aqui de integração. Então, quando você vê uma integral que ela não te diz qual é o intervalo aqui, ó, é porque é de zero até uma incógnita aqui qualquer. Então, por isso que seria mais uma constante. Certo? Então, só um exemplo, né? Aqui, digamos que eu calculei uma integral indefinida e deu x à quarta, né? Eu não posso deixar só x à quarta, né? Por quê? Como a integral ela é indefinida, ele não disse qual é o intervalo de integração, né? Então você é obrigado a colocar um mais c, entendeu? Mais uma constante aqui, ó. Porque ele não sabe qual foi, aonde que você começou a medir a calcular a área aqui, né? E essa área aqui, ó, inicial, né, no caso do 1 aqui, mas poderia ser qualquer ponto. Essa área inicial a gente vai colocar como sendo só um c, né? Se o cara quiser botar os limites de integração depois, ele põe, né? Só colocando aí, beleza? E no final das contas, a gente já lança o teorema fundamental do cálculo, né? Que é o quê? É essa questão aqui. Então, galera, eu tive que apagar aqui para poder caber, né? Como é que seria? Que a área dessa função, né? Ou seja, a área, o teorema fundamental, né, do cálculo, ele vai nos dizer o quê? Que a integral de A até B, né, o intervalo ali de integração, de uma função ali f de x dx, né, ou seja, a soma de todos aqueles retângulos infinitesimais, né, com base dx e altura f de x, isso aqui vai ser igual a f, né, de B menos f de A. E sendo que f a gente chama de primitiva. Por que primitiva? Porque ela é a deriva. Tipo assim, a gente precisa derivar ela para obter f de x. Certo? Então a gente pensa assim: qual é a função que derivando ela dá essa aqui? Certo? Que nem isso aqui, ó. Ou seja, a derivada da função área, ela é a própria função. Então, esse aqui é o real, é o que vocês têm que carregar, né? O teorema fundamental do cálculo, ele é isso aqui. Derivando a função área, você obtém a própria função, né? É o que diz aqui. Então, essa integral você calcula desse jeito, né? Ou seja, a integral, ela é um processo de primitivação. Também a gente chama desse jeito, né? A gente tem que arrumar formas da gente tentar adivinhar qual é a função que, derivando ela, dá a f de x, né? Por isso que a primitiva é f de x. E aqui a gente tem um intervalo que sempre tem, né? Se não tiver um intervalo, a integral é indefinida e você tem que botar a constante ali no final do resultado, né? Se for definida, você realmente tem que substituir o b e o a na primitiva para achar essa diferença de área aqui, né? Que vai ser a área mais à frente menos a área aqui de trás, né? Então é isso. Teorema fundamental do cálculo. E a partir disso daqui, galera, sabendo isso, né, a integral e a derivada, e limite, né, a gente já tem como base uma base suficiente para a gente fazer vários e vários exercícios ali para poder fixar bem. Até agora a gente só viu como que funciona
essas operações, né? Mas a gente não colocou em prática ainda, né? Então eu vou elaborar um exercício aí, com um monte de integral, derivada, limite, pra gente fazer e fixar todo esse conteúdo que a gente viu até o momento, né? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.